Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington, propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos Estados. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta. A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. A decisão e a luta de homens, mulheres, niños e ancianos de todo o povo de Cochabamba. Este es un primer paso que se ha dado, muy pequeño pero importante, de la significación que tiene la democracia. Muchos habíamos pensado que la globalización nos había quitado esa capacidad de poder unirnos, de poder organizarnos, esos sentimientos de solidaridad que la gente tuvo antes, en el pasado, cuando nos contaban sus viejas luchas, nuestros papás y nuestros abuelos. Em seguida, de setembro a dezembro de 2000, mais de 70 pessoas morreram na luta pelo controle do gás e petróleo. Exigíamos la nacionalización e industrialización de nuestros hidrocarburos. Pero como actualmente la clase política que está en el gobierno no nos hicieron caso. De inmediatamente ellos se juegan con el pueblo y todas las leyes y las decisiones que toman en el Parlamento siempre están en contra de los pobres.
nosotros tenemos un lema. Ese lema es el alto de pie, nunca de rodillas. Mira, el kilo de 10 kilos aquí nos está vendiendo a 25 bolivianos y allá a 60 centavos de dólar dice que venden en bruto. Y eso no es justo, señorita periodista, que nos haga de esta manera. Más al contrario, deberíamos de tener nosotros el gas a bajo precio para los bolivianos y para los extranjeros. Hubiese sido en un precio más alto, tal vez así. Pero ni aún así no estamos conformes. No. Aquí queremos que se nacionalice y que se nacionalice. Eso es lo que queremos nosotros. A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. As privatizações e a abertura da economia levaram a uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam. Empreendimentos foram abandonados. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média que, da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Estamos llenos de canallas, atorrantes, vendepatria, sinvergüenza. Menem, Cavallo, de la Rúa, Dualde, todo Rucao. Es peor que lo que han hecho los bancos extranjeros. Porque estos tipos han vaciado a las empresas argentinas y han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre, querido. Los argentinos tienen que hacer conciencia y estar en la Plaza de Mayo y no salirnos de allí mientras no echemos a todas estas ratas salvajes que están usurpando el poder. Son asesinos, igual que Dualde, son narcotraficantes, ladrones y todo lo que ustedes le puedan albergar, porque han destruido jubilados, familias completas, desocupados y a los trabajadores, a todos han destruido, le han robado los ahorros, así como me los robaron a mí, le robaron a todo el mundo, no tienen vergüenza, son una vergüenza mundial. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. Agora, essa história que os Estados nacionais estão diminuindo a importância é uma história da carochinha que os países ricos nos contam, porque o Estado Nacional, por exemplo, norte-americano, vai muito bem, né? Inclusive, digamos, bem do ponto de vista de força do Estado, com gastos militares como nunca houve antes, né? Com um empenho direto, digamos assim, dos agentes comerciais do governo americano para defender os interesses das empresas norte-americanas, o que é normal, aliás, né? Então, agora, aí eles nos dizem, não, o Estado não tem importância, quer dizer, não estou dizendo que eles, norte-americanos, mas esses pensadores da globalização muitas vezes nos dizem isso. Isso é que, digamos, crê quem quer ser enganado.